Olá, sétimo ano. Revisão, né? Sobre a região sul. Região sul, revisão. Tá? Tirar o óculos um pouquinho aqui. Pronto, então vamos lá. Botar o óculos melhor. Região sul. Então eu sei que a região sul é formada por 3 estados só. Facinho quando eu perguntar lá na prova, né? Já que é revisão, quais seriam os estados que formam a região sul? Pronto. Fazendo fronteira lá com o Brasil tropical, ou seja, com o sudeste e com o centro-oeste, nós temos um estado chamado de Paraná, cuja a sigla é CR. É o segundo estado mais extenso da região sul, certo? E, claro, como todos os estados banhados pelo oceano, é banhado pelo Atlântico e faz fronteira ali com o resto da América do Sul. Com o resto não, com a parte da América do Sul, né? E o estado do Paraná tem a sigla PR. PA Pará, PB Paraíba, Paraná PR, gosto de dizer, porque na prova não vai ter o quê? Não vai ter o nome do estado, vai ter a sigla do estado, PR Paraná. Capital do estado do Paraná. Capital do estado do Paraná, Curitiba. Curitiba é considerado como uma das cidades de melhor qualidade de vida do Brasil, certo? Então Curitiba é capital do estado do Paraná, tá? Vamos para Curitiba? Faz frio no inverno, né? Curitiba, muito frio. E não tem praia, não tem mar. Tá bom? O menor estado em extensão é o estado que está no meio dos outros estados. Portanto, é o único estado que faz fronteira com os outros dois. É o estado de Santa Catarina. Ele também é banhado pelo Atlântico, como todos os estados do Brasil que são banhados pelo oceano. Evidentemente são banhados pelo Atlântico, porque o Brasil só é banhado pelo Atlântico, certo? E ele também, né, faz fronteira do lado do sul com o Rio Grande do Sul, do lado do norte com o Paraná, certo? Então é um estado onde você vai encontrar, né, a espécie de neve aqui do hemisfério sul, certo? Nas serras catarinenses. E é o estado que tem seu grau de desenvolvimento também, certo? Dos 3, economicamente é o menos importante. Dos 3, economicamente é o menos importante, não quer dizer que ele não seja importante para o Brasil. A capital do estado de Santa Catarina, evidentemente, é a famosíssima ilha de Florianópolis, do balneário Camboriú, né? Então, Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um estado, SC é a sigla, e sua capital é Florianópolis. Aí eu tenho o maior estado em extensão, certo? Que é o estado do Rio Grande do Sul, que é o estado mais meridional do Brasil. Ou seja, é aquele estado que está mais ao sul. No Rio Grande do Sul nós vamos ter o ponto extremo sul do Brasil, que é uma das curvas do Arroio Chuí, na fronteira com o Uruguai. Tá bom? Pronto, o Rio Grande do Sul, ele é o estado onde você vai encontrar os pampas gaúchos, aqueles que eu falei para vocês, né, os pampas, que é um bioma de pequeno porte, certo? De vegetação rasteira, vegetação herbácea, certo? E que vai apresentar um solo altamente fértil chamado Chernozem, ok? O Rio Grande do Sul é onde você vai encontrar a Lagoa dos Patos, que é a maior lagoa do Brasil, tá? E sua capital, a capital do Rio Grande do Sul, sim, você vai encontrar também áreas muito frias, né? As geadas do Rio Grande do Sul, tal, assim como em Santa Catarina, tá? O clima, né, é subtropical, né? Como do Paraná para baixo. Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul, certo? Ele faz fronteira ali
com a Argentina também, né? O Uruguai mais ao sul, certo? O Uruguai, inclusive, pertence ao Brasil, como eu já disse para vocês, tá? E a capital do Rio Grande do Sul é o antigo Porto dos Casais, né? A capital é Porto Alegre. O pessoal ia lá para namorar, por isso o nome Porto Alegre para a capital do Rio Grande do Sul. Tá bom? Ok? Ok. Isso. Pronto, estamos no meio da revisão. Então, bora lá. Eu tenho como uma migração muito peculiar do Rio Grande do Sul. Eles têm uma grande influência, principalmente nas construções, né? Tem lá o Pomerode. Então, nós temos uma grande influência de alguns países da Europa na colonização do Sul. Ele é também um misto, como o resto do Brasil né, de portugueses, índios e africanos, mas o Rio Grande do Sul ele se diferencia mais pela grande, digamos assim, a grande miscigenação de outros povos que fizeram parte da formação da etnia sulista, ou seja, da região sul do Brasil. Tá certo? Em algumas cidades, inclusive, tem os nomes de cidades que são lá da Europa, apenas com a palavra nova na frente, né? Então, eles sofreram principalmente, sofreram no bom sentido, né? Eles foram miscigenados, misturados. Essa mistura se deu principalmente por alemães, certo? Que gostavam da parte do clima da região sul, já que é temperado, parecidíssimo, ou aproximadamente parecido com o temperado norte, que é o clima predominante da Europa, de onde vieram esses colonizadores. Tá? De onde vieram esses colonizadores. Além dos alemães, os italianos também tem um grande percentual no meio, ali, italianos ali a Itália fica numa região da Europa chamada região mediterrânea, certo? De clima mediterrâneo, tá? E a Itália, sua capital é Roma, e Roma seria a grande herdeira, né, do Império Romano Ocidental, tá? Então os italianos também tiveram uma grande participação na miscigenação do povoamento da região sul do Brasil. E mais os eslavos, que são povos europeus, certo? Certo? Então os eslavos também, naquela parte mais para dentro da Europa, eles também interferiram bastante na colonização do sul do Brasil. Então alemães, italianos, eslavos e mais um misto de outros povos também, que ali foram estabelecer seus povoados, estabelecer seus lugares. Né? A gente vê isso nitidamente na língua, né? Inclusive eles falam algumas línguas chamadas dialetos, certo? São línguas diferentes que eles falam. Claro, como eles são educados, quando a gente está na frente deles, eles falam português, né? Mas quando estão só entre eles, eles costumam falar um outro dialeto. Tá bom? Então, uma maior participação desses povos ali com relação à etnia brasileira na região mais meridional do Brasil, no caso a região sul do Brasil. Aí, claro, eles receberam outros povos também que foram tentando a vida melhor ali por aquela região ali do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Rio Grande do Sul ele é recortado, como eu já disse, pelo Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio ele é exatamente o ponto, certo, de passagem do clima tropical para o temperado. Não passa de uma vez, né? Tem a região de transição, certo? Mas
esse trópico acaba passando ali pelo sul, né, também, pegando ali a parte do Paraná, certo? E ele vai delimitar o clima tropical do clima temperado, tá certo? Então você percebe na língua e nas construções, diversas casas, você vai passando, você tem a impressão como se você estivesse na Europa, né, pelas construções extremamente parecidas com aquelas construções que existem lá no continente europeu, principalmente na Alemanha, na Itália, principalmente na Alemanha, vamos dizer assim, certo? Ok? Então eles sofreram e a gente percebe isso ao viajar lá pela região sul do Brasil. Isso. O Brasil, de todas as suas belezas, o Brasil, né, tem muitas belezas pela região norte, né, a própria floresta por si só já é uma beleza. O encontro do Rio Negro com Solimões, em termos de água. Vamos falar de água. Em termos de água, o encontro do Rio Negro com Solimões, o próprio Rio Amazonas, a formação da ilha de Marajó, as praias de Belém, que não são praias, na realidade são rios, né? Certo? Toda aquela abundância em termos de água ali da região amazônica, né? Se for para o centro-oeste, você vai encontrar aí, né? Você vai encontrar, deixa eu ver, o Pantanal Mato Grossense, né? Que é uma planície alagada, estamos falando em termos de água, não é isso? Você vai encontrar as veredas do centro-oeste, que são as caixas d'água, né? Você vai encontrar uma exuberância de água também na região do Cerrado, certo? E lá embaixo ainda tem um aquífero Guarani que passa pela região sul também, né? Aí no Nordeste, né, o Rio São Francisco, a transposição, o Gugué no Vale do Parnaíba, né? O Delta do Parnaíba, não é isso? Em termos de construção, nós temos aqui os açudes Oroz e principalmente o Castanhão, aqui no nosso Ceará, da região Nordeste. No Sudeste, aí você tem a nascente do Rio São Francisco, né? Você tem o Rio Tietê, a poluição na cidade de São Paulo, quando ele vai lá na frente, já que ele é um dos afluentes do Paraná, certo? Ele se recompõe, as águas ficam mais limpas, não é isso? Os rios mineiros, da qual tivemos as tragédias que já falamos. Aí vamos lá no Rio Grande do Sul, eu tenho destaques também de rios. O Rio Grande do Sul está inserido ali naquela parte da América Latina, né, que é formada por 3 países, Argentina, Paraguai e Uruguai. E a região sul está inserida no meio dessa bacia platina, certo? E ali você encontra na região sul a usina de Itaipu, que é uma usina, né, bilateral Paraguai e Brasil. E você encontra, que eu mostrei para vocês, não foi à toa, as cataratas do Iguaçu, na tríplice fronteira entre 3 países, certo? Tem Iguaçu na Argentina, não sei falar o portunhol, mas você encontra por lá também, né? Então as cataratas do Iguaçu, a atração turística visitada por milhares de turistas todos os meses, né? Muitos turistas todos os dias, agora menos por causa da pandemia, mas quando estamos em tempo normal, é um lugar bastante visitado ali no Rio Grande, ou na região sul, certo? E ali você vai ter a tríplice fronteira do Brasil, né? Brasil, do Paraguai e da Argentina, né? 2 países platinos, e a região do Brasil poderia ser considerada como uma região platina também, certo? A região sul. Aí então você tem o encontro dos 3 países, a tríplice fronteira, e eu mostrei até aquele vídeo maravilhoso lá, que quando você vai em rumo à cidade de Leste, no Paraguai. Não é isso? Mostrei para você. Então, tríplice fronteira fica ali na cataratas do Iguaçu. Lembra do Coati?
Pronto. Na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Tá ok? Tá ok. Isso. Pronto, eu falei para vocês também que, em termos de região, a mais importante seria, economicamente, que estabelece o PIB, né? O Sudeste. Segundo seria o Sul. Existe uma divisão do Brasil, do Milton Santos, que ele divide o Brasil em 4. Região amazônica, centro-oeste, nordeste e região concentrada. Essa região concentrada, ela pega tanto o Sudeste como o Sul. Certo? Então, em primeiro lugar, em termos de PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, é a região Sudeste que a gente já estudou, certo? No bimestre passado. Estão lembrados? Os 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Né? Destaque maior, claro, São Paulo, né? Que é o maior PIB em termos de estado também. Maior PIB. O que é PIB mesmo? PIB? Produto Interno Bruto. Qual a segunda região que ainda tem? O Nordeste vai passar, com certeza, né? Nós já estamos superando a questão hídrica, certo? Muitas empresas já vieram para cá. Tem a questão do turismo no Nordeste, né? As principais capitais do Nordeste têm praia. No caso lá do Rio Grande do Sul, nem Curitiba nem Porto Alegre tem praia. Porto Alegre é banhado ali pela Lagoa dos Patos, certo? Claro, os estados, tanto Paraná como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, tem praia. Não vai dizer que eu falei que não tinha, não. Eles têm suas capitais, é igual o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem praia, mas a capital de São Paulo não tem. Tá? Então, as 3 principais capitais do Nordeste, por exemplo, Salvador, Recife, Fortaleza, todas 3 têm um dinamismo muito grande para a questão do turismo de praia e sol. Não é isso? Como São Paulo tem para o turismo econômico, turismo de negócio, né? Então, essas 3 cidades do Nordeste. Aí, então, a tendência é que no futuro, né, o Nordeste ultrapasse essa região como segundo maior PIB. Para ultrapassar o Sudeste, como eu já falei para vocês, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Pronto. Então, a segunda região com maior PIB. Então, eles têm destaque ali na questão da industrialização, né, do setor secundário, como eu já expliquei para vocês, na questão do serviço, bem dinâmico, né, que é o setor terciário, como eu já expliquei para vocês, e na questão da agricultura. A gente viu na última aula a grande diversidade de culturas, inclusive de plantas que se adaptam muito bem a climas temperados. Tem planta que não está nem aí, pode ser temperado, pode ser tropical, ela nasce mesmo, né? Mas tem algumas que são típicas de clima temperado. Tá? Então a gente viu naquele mapazinho o mapa da industrialização, com a industrialização da região sul e como todo o Brasil veio, a urbanização, cidades se desenvolveram como Curitiba, Porto Alegre e outras mais. Eu destaco essas 2 como as principais cidades da região sul. Tá? Então, aí eu pergunto para vocês, o senhor fala que o segundo maior PIB é o sul, mas o que é mesmo o PIB? É o Produto Interno Bruto. Eu sei, P de produto, I de interno, B de bruto. Tá, seu bruto? Ah, me chamou de bruto, né? Brincadeira. Então, não, gente, mas o que seria, o que determina o PIB? É a soma de bens são produtos concretos, serviço aquele prestado, porque tem gente que presta serviço. Um dentista, ele presta serviço, né? Então, soma de bens e produtos, certo? Produzidos, soma de bens e produtos, é ótimo. Bens e produtos seria a mesma coisa. Soma de bens e serviços, agora sim, Produto Interno Bruto. Soma de bens e serviços produzidos por um país em um determinado período. Eita, professor, agora o negócio pegou. Porque o senhor disse que era do país, mas pode ser determinado para a região e para estado, como para a cidade. Certo? Então, soma de bens e serviços produzidos por um lugar, melhorando, geralmente é um país, em um determinado período. Isso aí dá o Produto Interno Bruto. Ok? Isso.
Falei para vocês também, evidentemente, que o Brasil, principalmente geograficamente, através ali do sul, né, que faz a fronteira com esses países, o Brasil participa de um bloco econômico chamado Mercado Comum do Sul, ou Mercado do Cone Sul. Foi assinado no começo dos anos 90, certo? Que determinou a abertura do comércio de parte das tarifas, né? Barrou parte das tarifas alfandegárias, que é aquela que eu já expliquei. Quando o produto entra do país, pô, tem que pagar isso. Então acabaram com as tarifas de alfândega, certo, de vários produtos entre os países membros. Então o Brasil passou a fazer parte desse grupo desde o começo dos anos 90. Então esse bloco chama-se Mercado do Cone Sul ou Mercado Comum do Sul. Certo? Então 4 países se reuniram na cidade de Assunção, capital do Paraguai, certo? E formalizaram a criação do bloco. Na época o presidente do Brasil era o Fernando Collor, que foi um dos 2 presidentes que sofreram impeachment. A outra vocês sabem que foi a Dilma Rousseff, né? E então esses países, junto com o Brasil, formaram esse mercado comum, derrubando as tarifas alfandegárias, as tarifas de diversos produtos. Tá? Então, você tem, além do Brasil, você tem os países platinos. Quais são os países platinos que eu falei ainda agorinha? A segunda maior economia da América do Sul, a primeira é o Brasil. Então, a segunda maior economia da América do Sul entrou no bloco junto com o Brasil. Então, ficou Brasil e Argentina. Aí, 2 países de economias menores, não tão importantes economicamente, né? O Brasil é um país importantíssimo economicamente no cenário mundial. Não sei se você sabe disso, ele fica sempre circulando ali entre as 10 maiores economias do mundo. É bom que se diga, tá? Muito, muito maior que a Argentina. Tá certo? Então, eu tenho Brasil e Argentina, as 2 maiores economias da América do Sul, e mais o Paraguai e o Uruguai como sócios signatários também. Então, são 4 países só signatários. Aí tem uns que participam do bloco, assim como só mais ou menos, né? Não são oficialmente do bloco. A Venezuela entrou, mas está temporariamente suspensa. Tá? Então, o principal objetivo é a derrubada dessas tarifas alfandegárias. O principal entrave para esse bloco é se ampliar a rivalidade existente entre o Brasil e a Argentina, que infelizmente não deixa que essa derrubada de tarifa se amplie para outros produtos, ou para praticamente todos os produtos, para poder haver a livre concorrência entre as empresas brasileiras na Argentina, Argentina no Brasil, Brasil no Paraguai, Paraguai no Uruguai, Uruguai no Brasil, Uruguai na Argentina, Argentina no Paraguai, e por aí vai, entendeu? Os produtos das empresas circularem livremente sem ter que pagar essa tarifa alfandegária. Tá bom? Pronto. Se você pegar, vamos imaginar uma pizza. Uma pizza não é redondinha, né? A pizza é interessante quando alguém entrega para você. Ela vem num quadrado, é um negócio redondo que é fatiado em triângulos, né? 4 figuras geométricas. Pronto. Então você pega a pizza sem a caixa, sem um quadrado. Ela é redondinha. Você divide a pizza em 4 pedaços. Então você vai dividir em 4 pedaços iguais. Se você quisesse representar o Mercosul nessa pizza, já seria diferente. Porque uma grande fatia dessa pizza seria só o Brasil. Outra fatia considerável seria a Argentina. E 2 fatiinhas bem pequenininhas, que mal caberia no buraco do dente, seria o Paraguai e o Uruguai. Então a maior economia do Mercosul é o Brasil, a segunda é a Argentina. Tá? Então Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai formam o Mercosul. São os sócios fundadores, sócios signatários. Ok? Beleza. Isso. Ok, então nós temos 2 biomas
na região sul, né? A gente sabe que a Mata Atlântica é uma floresta tropical, mas ela conseguiu ultrapassar os limites do Trópico de Capricórnio e chegou até o Rio Grande do Sul. Tanto que uma floresta, se não tivesse sido destruída, porque só tem, né, através de algumas áreas ambientais preservadas, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul nós teríamos assim essa floresta ainda. Então vamos falar um pouquinho sobre Mata Atlântica, certo? Que também se destaca lá no Rio Grande do Sul. Tem a Mata das Araucárias, é um nome difícil de dizer, né? Araucárias, certo? E às vezes ela se torna mista, ela se mistura um pouco com a Mata Atlântica também, muitas vezes. Eu não tenho uma música para Araucárias, mas tenho para Mata Atlântica, né? Você já conhece aí, é só acompanhar, vamos lá. E vem aqui, ó menino, encostar no meu peito, que da Mata Atlântica eu vou falar direito, a Mata Atlântica hoje agonizar. A biodiversidade maior do mundo foi bem devastada, o homem foi fundo, só tem 7% pra gente preservar. O pau-brasil foi a árvore que eles derrubaram bem. Procuro a jacutinga e o beija-flor não tem. Só vou achar lá agora, talvez num sonho, pois a ação antrópica não está tentando preservar. Laia, 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 preservar. Não é assim? Pronto. Aí eu tenho as famosas pradarias, que no sul são chamadas de pampas, que eu já cantei e vou cantar de novo. Então, como são chamadas as pradarias no sul do Brasil, né, na região sul, assim como na América do Sul? As pampas, até que eu passei aquele videozinho lá do Pateta, do desenho animado, né? Falarei de pradaria, de vegetação herbácea, da América do Norte, chama-se Pampas do Sul, América do Sul. Ok? Então eu espero que vocês tirem notas maravilhosas nas provas parciais. Dá uma olhadinha na revisão, dá uma olhadinha nas aulas, dá umas olhadinhas nos vídeos. Os vídeos estão interessantes, não são vídeos longos, para não ficar aquela coisa chata, dá vontade de dormir. Geralmente eu escolho vídeos curtos, tá? Então dá uma olhadinha aí, certo? E boa sorte. Tchau. Isso.